Queria dar boas-vindas a todos, especialmente aqueles que estão nos visitando. Se você está aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez, queria dizer que é uma alegria muito grande ter a sua presença aqui conosco e também te dizer que tem um presente para você no final do culto. Então não vá embora sem passar ali na mesa de conexão, que a gente quer te presentear. Uma forma da gente demonstrar nossa alegria, nossa gratidão com a sua presença aqui hoje. Se você está aqui pela primeira vez, você pode perceber, a gente está aqui de forma improvisada. A gente está aí torcendo para que o reparo do telhado termine. As chuvas atrapalharam bastante, mas a gente está aí aguardando semana após semana para o retorno lá para o auditório principal. A gente está há um bom tempo caminhando pelo Evangelho de Marcos, em duas séries de mensagens, uma na primeira metade do livro, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a identidade de Jesus, a identidade do rei. Na segunda metade, a gente começou a falar sobre a missão do rei, o propósito da vinda de Cristo. E é interessante porque é desafiador, na verdade, pregar um livro inteiro da Bíblia, versículo após versículo, que nós somos desafiados a não cairmos na tentação de não falar sobre determinados temas que a gente não gosta de falar. Há 3 semanas atrás, a gente recebeu aqui o pastor Mark Carden, lá de Houston, que ele falou sobre generosidade, não só no sábado, no seminário que a gente teve, no workshop, como no domingo, na pregação. Esse é um dos temas que é muito bom, é um dos temas que é muito bom para se falar na igreja dos outros. Na própria igreja não é legal, é verdade, Del? Mas, quando se prega sequencialmente todo um texto, todo um livro da Bíblia, você vai se deparar com temas que, se dependesse da sua vontade, você não escolheria. Somos confrontados a vencer essa tentação. E hoje, mais uma vez, falaremos sobre esse tema tão importante, a partir da narrativa que encontramos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 a 44. Então, eu peço para você já ir abrindo a sua Bíblia. Marcos 12, de 41 a 44. E quando o tema é dinheiro, 2 verdades são certas. A primeira é que a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. A Bíblia fala amplamente sobre esse tema. E a maioria das pessoas não gosta de ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Essas são as 2 verdades. A Bíblia fala muito sobre isso, e a segunda verdade é que a maioria das pessoas não gosta muito de ouvir. Por isso que nós somos tentados a não falar sobre isso. No entanto, nós precisamos desesperadamente ouvir o que o Senhor tem a dizer, através da sua palavra, através da sua revelação, sobre um tema que é muito importante. Afinal de contas, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, em dado momento, ele disse: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É um tema importante. Famílias são desfeitas por causa do dinheiro. Amizades são desfeitas. Irmãos rompem um relacionamento por conta disso. Países entram em guerra por conta disso. Será que a gente acha mesmo que, como discípulos de Jesus, caminhando nessa terra, o Senhor não tem nada a falar conosco a respeito desse tema? Por isso, a palavra de Deus fala muito conosco a partir disso, para que esse tema, esse aspecto tão importante na vida, que tem um potencial de nos escravizar, de se transformar em um ídolo, tenha um local correto na nossa vida. A palavra de Deus, lá em Marcos 12, 41 a 44, diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias.
Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondendo a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, que é alimento para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua revelação nos coloca, Senhor Deus, no rumo correto, nos dá a direção. É a tua palavra que corrige, Senhor Deus, a nossa caminhada, a nossa conduta, orienta, Senhor Deus, os nossos afetos. Portanto, Senhor Deus, abra nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes, para que possamos absorver e responder com fé aquilo que o Senhor quer falar conosco a partir dessa porção das Sagradas Escrituras que nós lemos. Que o Senhor retire de nós qualquer tipo de distração ou preocupação e que possamos concentrar toda a nossa atenção nesse momento para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Essa história é a história de uma mulher anônima. O texto sagrado não revela o nome dessa mulher. Traz apenas 2 características. Uma é que ela era viúva e a segunda é que ela era pobre. E para o contexto que ela se encontrava, viúva pobre é quase que um pleonasmo. Dificilmente existiam viúvas que não estavam nessa condição, devido à falta de... Não existia uma previdência social. Então, era comum que as viúvas fossem pobres. E se você estava aqui na semana passada e ouviu a mensagem bíblica, onde Jesus adverte líderes religiosos mal intencionados que exploravam as viúvas, você pode estar pensando o seguinte: há uma contradição. O mesmo Jesus que censurou aqueles líderes que tomavam tudo das viúvas, elogia e aprova a atitude de uma viúva que entrega tudo que tem. Será que Jesus ficou maluco? Essa é uma das belezas de se pregar sequencialmente todo um livro da Bíblia, que você não perde detalhes como esse. Que se você pega um texto desse para você ler, eu quero a passagem da viúva pobre, desconectado do fato que aconteceu um pouco antes, você perde esse detalhe, se é que a gente pode chamar de detalhe, esse fato tão importante, esse contraponto entre o que aconteceu no texto, no trecho que nós meditamos na semana passada e o que nós estamos lendo agora. Jesus censura aqueles religiosos que exploravam os fragilizados da sociedade, que eram representados amplamente pelas viúvas. E agora ele aprova uma oferta de uma mulher que representava exatamente esse grupo. E mais, uma oferta que representava tudo o que ela possuía. Mas como pode isso? Aquela mulher estava entregando aquilo que ela podia dar ao Senhor, aquilo que ela podia honrar ao Senhor. A questão não era o quanto aquela mulher ofertou, mas por que ela ofertou. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de coração. É evidente que a pobre viúva desse texto tinha o seu coração no lugar certo. Infelizmente, muitos outros que estavam ali naquele mesmo local não tinham. E a partir do relato que nós vemos aqui, nós podemos notar 2 verdades abrangentes a respeito desse tema e a partir desse fato que ocorreu. E a partir disso, eu gostaria de construir com vocês uma teologia bíblica daquilo que podemos chamar de uma entrega total.
E a primeira verdade que a gente pode encontrar nesse texto está explícito nos versículos 41 e 42. É que Jesus vê o que nós entregamos. O parágrafo anterior, como nós vimos na semana passada, lá no versículo 40, menciona que as viúvas eram objeto de exploração religiosa, como nós vimos. Em contraste com isso, a piedade simples dessa viúva pobre contrasta fortemente com a ambição egocêntrica dos escribas. Ela também deve ser contrastada com um outro relato que nós vimos alguns poucos meses atrás, do jovem rico, lá no capítulo 10, do versículo 17 a 31, que amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Nessa senhora anônima, nós encontramos um exemplo maravilhoso de alguém que ama o seu Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, como o próprio Senhor Jesus fala no versículo 30 desse mesmo capítulo 12. Além disso, o que nós vemos aqui é a elevação de uma mulher tão simples a um lugar tão exemplar. E dessa forma, nós vemos a exposição da essência das palavras de Jesus em relação ao julgamento de Deus. Que muitos que são os últimos no reino de Deus serão os primeiros. Jesus estava ali diante do local onde se depositavam as ofertas no templo. E como que isso ocorria? Naquele local existiam 13 caixas, 13 recipientes, para que as pessoas ofertassem. E Jesus estava observando aquela cena. E como eram esses recipientes? Eram recipientes em forma de trombeta e era de metal. Logo fazia muito barulho quando se entregava ali. Então, Jesus, ele vê o que as pessoas entregam e ele vê que alguns dão muito porque tem muito. Saber quanto cada um mais ou menos contribuía não precisava de nenhum poder sobrenatural para isso. Porque a quantidade de moedas que se depositava naquele recipiente metálico em forma de trombeta fazia muito barulho ao cair. Então, se jogasse muita moeda, faria muito barulho, da mesma forma que se jogasse pouco, faria pouco barulho. Então, aquilo era motivo de orgulho espiritual para aqueles homens ricos, porque eles tinham muito. E por ter muito, eles podiam contribuir com muito, com certa facilidade. E faziam isso para arrancar a admiração e os aplausos da congregação, para serem vistos como pessoas importantes, para receberem um tratamento especial a partir do volume de dinheiro que se contribuía. Então Jesus está ali, só observando aquela cena. Como a multidão jogava dinheiro naqueles recipientes. Não só o material, mas o formato de trombeta era propício para que o som fosse propagado e todo mundo soubesse exatamente quanto cada um estava jogando ali. Então, quanto mais você desse, mais forte seria o barulho, maior seria o barulho. E quanto mais barulho, mais atração, mais atenção você atrai das pessoas. E Jesus observou como muitas pessoas ricas investiam grandes somas ali. Os ricos, poderosos e os influentes deram muito, porque eles tinham muito. Mas, sem dúvida, a multidão que estava ali se impressionava quando via aquele monte de moeda fazendo barulho. Mas Jesus se impressionou com aquilo? Por isso, Jesus não somente vê o que nós ofertamos, como ele vê
por que ofertamos. E ele vê que alguns dão muito porque têm muito. Mas havia uma mulher que havia dado tudo, embora tivesse pouco. O Senhor Jesus, ele está sempre olhando o indivíduo. Jesus, o que chamou a atenção de Jesus, lá no capítulo 10, no versículo 46 a 52, se você se recorda da pregação de Bartimeu, aquele mendigo cego, Jesus estava diante de uma grande multidão que o seguia, e o que chamou a atenção dele? O clamor de Bartimeu. Diante de grandes volumes de dinheiro sendo depositado, muito barulho sendo feito no ofertório, o que chamou a atenção de Jesus foi o barulho de 2 pequenas moedas. Jesus está sempre olhando o indivíduo para além das suas aparências. Jesus, ele é aquele que sonda mentes e corações. E nesse momento, ele presta atenção em quem menos fez barulho. Ele vê a dádiva generosa e sacrificial de uma viúva pobre quando ninguém mais vê nada. Talvez, diante daquele monte de oferta, daquele monte de barulho, o ouvido das pessoas já estavam acostumados. E aquele som de 2 pequenas moedas caindo naquele recipiente de ofertas, talvez nem tenha chamado a atenção das pessoas. Sem dúvida, aquela mulher estava sozinha, esperando silenciosamente que ninguém a notasse. Quando você está num ambiente onde as pessoas, de alguma forma, ostentam algo que lhe falta, você tenta passar desapercebido, para que ninguém te veja. A mulher, ela era exatamente o oposto do que se estava vendo, do que se chamava atenção. Me arrisco a dizer que ela tentou fazer isso de forma discreta, para que ninguém notasse. Afinal de contas, as pessoas estavam impressionadas com aqueles que tinham muito e ela não tinha quase nada. Talvez a multidão tenha ignorado, mas a pessoa que mais importava a percebeu. Tudo que ela depositou ali na caixa de ofertas eram 2 pequenas moedas que valiam muito pouco. Essas moedas eram as menores moedas de bronze em circulação na Palestina. As 2 moedas equivaliam a 1,64 avos de um denário romano. Um denário romano era uma diária de um trabalhador comum. O que ela depositou era muito pouco. E, além de ser muito pouco, não valia quase nada. O que ela ofertou não podia comprar quase nada. Ninguém iria julgá-la se ela não entregasse nada. Ou melhor, se ela doasse uma moeda e ficasse com uma, para os mais piedosos seria uma atitude louvável. Poxa, ela deu metade do que tinha, é muito pouco, mas ela não tem quase nada. Mas aquela mulher, ela surpreende e entrega tudo. E essa passagem nos faz lembrar de 1 Samuel 16, 7, quando a palavra de Deus diz que o homem não vê o que o Senhor vê, porque o homem vê aquilo que é visível, mas o Senhor vê o coração. Jesus sabia sobrenaturalmente que ela deu tudo que tinha. A quantidade era perceptível, ainda mais em contraste às outras ofertas. Mas o quanto ela possuía, Jesus sabia. Então Jesus não somente sabe quanto entregamos, mas o porquê nós entregamos. Não só o quanto nós ofertamos, mas por que nós ofertamos. A sua percepção divina permite que Jesus visse não só a oferta, como o coração daquela mulher. Tanto o ato quanto o motivo por trás do ato.
Ele conhecia aqueles que entregavam apenas porque os outros estavam observando, e conhecia aqueles que teriam doado se não tivesse ninguém ali vendo. Então, mais uma vez, ele vira o sistema de valores do mundo de cabeça para baixo, mostrando que a doação sacrificial honra a Cristo, mesmo que a quantia seja pequena. E diante daquela cena, diante daquele fato ocorrido ali, Jesus, ele como o mestre dos mestres, ele não perde a oportunidade. Ele chama os seus discípulos para mais uma lição. Vocês perceberam, ao longo dessa série que a gente está estudando, está lendo sobre o ministério de Jesus, como ele não perdia oportunidades para fazer aplicações ao coração dos seus discípulos? E não foi diferente nesse fato. Ele chama os discípulos para mais uma lição diante daquele fato que, para a multidão, poderia passar desapercebido. E é interessante que, ao começar a lição, ao começar o ensino, Jesus ele usa uma expressão que aparece 13 vezes no Evangelho de Marcos. Uma forma de enfatizar aquilo que ele quer dizer. Ele diz, em verdade lhes digo. Essa expressão era usada para acrescentar peso e importância àquilo que ele está prestes a dizer. Jesus ele faz isso para enfatizar que aquele ensino ele está fazendo com a sua autoridade divina. Jesus ele começa elogiando, começa e termina, né? Elogiando não os ricos, mas aquela mulher pobre. Por quê? Porque da sua pobreza, aquela mulher colocou tudo que possuía, tudo que ela tinha para viver. Ela tinha 2 moedas. Como eu disse, ela poderia ter ficado com uma e doado outra. Ela poderia não ter dado nada, porque se as pessoas soubessem que tudo aquilo era o que ela tinha, ninguém iria julgá-la por isso. Mas Jesus fica admirado, porque a oferta daquela mulher representava um estado do seu coração. Ela deu tudo que tinha, porque antes de dar tudo que ela tinha, ela já havia entregado tudo de si. Ela já tinha entregue a sua vida por completo ao seu Deus. A entrega daquela mulher é uma demonstração prática de fé, de dependência a Deus, sabendo que é Deus quem cuida dela. Jesus ele nunca precisou fazer média com ninguém. Mesmo que a quantia ofertada fosse grande, nem mesmo com uma mulher que estava dando pouco. O que acontece ali é que aqueles que deram muito, deram o que sobrava. A oferta daqueles homens, embora fosse num volume grande, representava, na prática, o lugar onde Deus estava em suas vidas. O que sobrava. A doação deles não foi sacrificial, mas foi confortável. Representa a espiritualidade confortável que nós vemos nos dias de hoje, que para Deus é o tempo que sobra. É o talento que sobra quando sobra. É a oferta do que sobra. É tudo do que sobra. É o que sobra da minha semana e não como começa a minha semana. É uma espiritualidade rasa que não reflete aquilo que cantamos agora há pouco. Que Jesus seja o centro, início, meio e fim. Embora fosse muito, aqueles homens não deram o melhor para Deus. Eles deram aquilo que era mais fácil e mais conveniente para eles. Por isso Jesus não se impressionou. Os ricos fizeram uma grande produção com as suas doações. Mas Jesus rejeitou
não só a sua oferta, mas também rejeitou a eles. Jesus não estava impressionado com a porção que eles entregaram, mas com a proporção. Os ricos deram o que sobrou, mesmo tendo em abundância. Mas a viúva pobre deu tudo, porque ela se entregou por completo. Para os ricos, aquele monte de dinheiro significava uma pequena contribuição. Mas para aquela viúva, a sua oferta era uma verdadeira consagração de toda a sua vida. O teste da liberalidade é medido pelo que é dado e não pelo que resta, pelo que eu priorizo e não pelo que sobra. A doação sacrificial da viúva pobre foi um prenúncio da oferta que Jesus haveria de dar por nós. Jesus deu tudo o que tinha, ele se entregou por completo. E por saber disso, ela também estava disposta a entregar tudo o que tinha, porque ela confiava na pessoa mais generosa do mundo, o seu Deus. Por isso agora eu gostaria de ser prático e útil ao considerarmos o que a Bíblia diz nessa passagem. E a minha expectativa é que essa visão geral inspire a mim e a você a viver uma fé generosa. Por isso eu queria fazer algumas aplicações. Primeiramente, a gente precisa, para se relacionar de forma saudável com o dinheiro, eu preciso entender qual é o propósito de Deus para o dinheiro. Você precisa entender qual é o propósito de Deus para o dinheiro. Se nós entendemos que Deus é dono de todas as coisas, que Deus criou todas as coisas e que Ele governa sobre todas as coisas, a gente precisa ter a certeza que Deus usa todas as coisas para o nosso desenvolvimento espiritual. Não só o sucesso, como o fracasso, até mesmo o dinheiro que a gente possui, Deus usa para o nosso desenvolvimento espiritual. O dinheiro é usado por Deus como meio para suprir as nossas necessidades físicas, materiais, mas ele também é usado para o nosso crescimento espiritual. A forma como a gente lida com ele, se relaciona com o dinheiro, revela muito da nossa maturidade espiritual. Eu numerei alguns propósitos de Deus para o dinheiro, que Deus tem para o dinheiro, e eu gostaria de enumerá-los aqui. Primeiro, que uma compreensão bíblica sobre as nossas necessidades, o dinheiro e Deus como nosso provedor, nos faz crescer espiritualmente, aumentando a nossa fé. Quando a gente entende biblicamente qual a importância de Deus, para que serve o dinheiro e quem é o nosso verdadeiro provedor, nós crescemos, nós desenvolvemos a nossa fé. Porque a gente para de confiar na economia, no nosso trabalho. Não estou falando que tudo isso não tem um reflexo na nossa vida, não impacte, mas a gente sabe quem realmente é o nosso provedor. Não é a taxa... A nossa vida financeira tem muito mais dependência de Deus do que a bolsa, a taxa Selic. Nós somos dependentes de Deus, essas coisas influenciam. Mas, no último momento, é Deus quem é o nosso provedor. Ele está acima de todas essas coisas. Por isso, a segunda realidade é que Deus é dono de tudo. E Ele, sendo dono de tudo, Ele nos entrega recursos que são dele, para que sejamos instrumentos de Deus para financiar o seu ministério terreno através de nós, para a sua glória e para o nosso bem. Então o Senhor nos confia os seus recursos para a gente ter o privilégio de ser um canal de desenvolvimento do ministério terreno de Deus. O outro propósito é que
a compreensão bíblica sobre dinheiro nos leva ao entendimento que Deus quer unir cristãos que têm necessidade com aqueles que têm excedente, para que a sua promessa de suprir o seu povo seja concretizada. Dificilmente um cristão argumentaria contra o princípio de que Deus é dono de tudo, certo? Alguém aqui duvida de que Deus é dono de todas as coisas? No entanto, se a gente seguir esse princípio fielmente, nós devemos encarar algumas realidades que são muito importantes. Em primeiro lugar, se Deus é dono de tudo, Ele tem direito sobre tudo. Como Ele quiser, o que Ele quiser e quando Ele quiser. Se eu realmente acredito que Deus é dono de tudo, quando eu perder alguma posse, algum valor, eu não estou falando aqui de situações onde somos irresponsáveis, e até em situações assim, as minhas emoções, elas podem gritar, mas a minha mente e o meu espírito não podem ter a menor dúvida quanto ao direito que Deus tem sobre todas as minhas posses. Eu devo acreditar realmente nisso. E quando eu acredito nisso, eu sou livre da escravidão do dinheiro, porque eu sei que tudo que eu tenho pertence a Ele. Se Deus é dono de tudo, a outra realidade que eu preciso entender é que Deus é glorificado quando supre as nossas necessidades e também quando nós somos usados para suprir a necessidade dos outros. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 5,8, ele advertiu a respeito disso quando ele diz: mas se alguém não cuida dos seus, da sua família, negou a fé, e é pior do que um incrédulo. Os recursos que Deus te deu são um instrumento da providência dele para outros. Nós somos um canal. Outra realidade ao fato que Deus é dono de tudo é que a nossa mordomia com o dinheiro não tem como ser fingida. O nosso extrato bancário não revela somente as nossas necessidades e as nossas despesas, mas revela também as nossas prioridades. A nossa fatura de cartão de crédito não revela somente as nossas necessidades e as nossas despesas, mas também as nossas prioridades, assim como a nossa agenda. Se Deus é dono de tudo, Ele tem um outro propósito importante. Ele não quer que o dinheiro nos escravize, assim como qualquer outra coisa criada não pode se tornar um ídolo para nós. Porque o que o ídolo faz? Ele escraviza os seus fiéis. Quando a forma como nós lidamos com o dinheiro obstrui a vontade de Deus na nossa vida, nós entramos na escravidão financeira. E a escravidão financeira é o pecado da idolatria. Da mesma forma, se Deus é dono de tudo, não só a minha decisão de ofertar é uma decisão espiritual, mas toda a decisão de gastar também é uma decisão espiritual. Os sinais da escravidão financeira podem ser identificados como quando você, por exemplo, tem mais fé nos seus bens materiais do que no seu Deus eterno. Quando você tem um desejo ardente por ficar rico rapidamente. Eu não estou falando que ter muito é pecado, mas quando isso é o centro orientador da tua vida, o seu propósito principal, isso revela uma escravidão e não uma liberdade. Ou então quando você começa a acumular dívidas e perder o controle. Eu não estou falando de situações de escassez, de desemprego, mas quando tudo sai de ordem, quando eu paro de planejar e gastar dentro daquilo que eu possuo. Outro sinal é quando você compromete a sua ética cristã para ganhar mais dinheiro.
quando a sua vida profissional ela é totalmente divorciada da fé que você professa. A forma que você faz para ganhar dinheiro também não glorifica a Deus. E por último, não, tem mais uma que eu também queria falar. Mais um ponto. Você deixa de fazer, que eu me lembrei, investimentos futuros. A palavra de Deus diz que precisamos ser bons mordomos e se inspirar até no exemplo da formiga que guarda no verão para o inverno. Você, homem, quando você começa a transferir totalmente a sua responsabilidade como provedor financeiro da sua família para a sua esposa, ou para qualquer outra pessoa. Eu não estou falando que a mulher não possa trabalhar, não possa cooperar, talvez ganhar mais do que o seu marido. Isso acontece, mas eu estou falando em se descansar nessa realidade e se ausentar da responsabilidade. E quando eu sou escravo, eu estou entrando na escravidão financeira, eu paro de ofertar com o coração alegre. Não necessariamente eu paro de ofertar, mas eu paro de fazer isso com o coração disposto e alegre. Como mordomo dos recursos, nós temos muita liberdade, mas ainda assim nós somos responsáveis perante o proprietário. Já que Deus é dono de todas as coisas, nós somos responsáveis diante do proprietário. Algum dia, eu e você prestaremos conta a Deus como nós usamos as propriedades dele, já que ele é dono de tudo. Deus quer ajudar a mim e a você dar direção às nossas vidas. O princípio de que Deus é dono de tudo, que ele se importa conosco, não está só em relação ao que nós doamos, mas como nós usamos tudo que ele nos dá. Ele faz com que a gente se torne melhores administradores. Tem pessoas que entendem o dízimo como a liberação para se gastar de forma tola, irresponsável e até mesmo pecaminosa todo o restante que está conosco. Porque não compreende a realidade de que Deus é dono de tudo. Não somente da parte em que nós devolvemos. Por isso, eu preciso entender que se Deus é dono de tudo, ele nos dá todas as coisas que temos para administrarmos. A última aplicação prática é que ofertar é um ato de adoração. Ofertar nossos recursos para a obra do Senhor em gratidão por tudo que ele nos deu em Cristo Jesus, é um privilégio maravilhoso. Por isso, Jesus não censura a atitude daquela mulher. Porque ele viu nela aquela contribuição sacrificial como um reflexo da sua adoração, do seu coração. Uma adoração em espírito e em verdade. Entregar, ofertar, é um privilégio maravilhoso. É simplesmente ofertar em resposta à graça de Deus. Ofertar como um ato de adoração nos permite demonstrar de forma concreta nosso amor e a nossa devoção à Igreja de Cristo e ao Senhor da Igreja, bem como reconhecer que tudo que temos é fruto da graça de Deus. Isso faz com que a nossa fé seja exercitada, faz com que a gente passe a confiar em Deus, doando primeiramente na certeza que ele nos suprirá todas as nossas demandas pessoais até o fim do mês. Ofertar é fruto da perspectiva correta do Evangelho. Tudo que eu sou pertence a Deus. Nós não somos somente dependentes de Deus, mas também somos sua propriedade. O preço que o Senhor pagou para nos comprar foi o precioso sangue do seu Filho, o Senhor Jesus. O Senhor, ele nos comprou. Logo, os bens que Deus me confiou têm um propósito, glorificar a Ele.
Não só as coisas que possuímos são do Senhor, nós também somos dele. Estamos acostumados a pensar e a falar dos nossos bens. Mas como cristãos, nós precisamos entender que as coisas que possuímos não são realmente nossas. Elas são de Deus. Eu não tenho nada, mas Deus me confiou suas posses. Isso me liberta da dificuldade de entregar a custódia de uma parte da custódia que Deus me deu para a igreja que é dele. Mas, por vezes, a gente não se enxerga assim. A gente acha que é nosso e a gente não quer confiar essa custódia a outros. Mas a gente se esquece que a gente, sendo pecador, o Senhor confiou tudo a nós. E nós temos a pretensão, a partir da armadilha, como nós falamos de justiça própria, nós não temos a compreensão que o Senhor confiou a nós, pecadores, a custódia de tudo aquilo que está às nossas mãos. Eu não estou falando que muita gente, infelizmente essa é a realidade, no mundo todo, sobretudo no nosso país, instituições desonestas que fazem mau uso dos recursos que são entregues ali. Essas pessoas se aplicam àquilo que a gente viu na semana passada. Serão severamente tratadas pelo próprio Deus. É fruto da incredulidade, da perda de temor. Mas é interessante porque aquela mulher desconstrói o mito, né? Aquela mulher ela tinha muito pouco, e Jesus não falou assim, censurou porque ela não tinha nada e deu tudo que tinha. E aquela instituição ali representada era uma instituição corrompida. Jesus não está aqui avalizando instituições religiosas corruptas. Mas ele não usou isso como pretexto para censurar a oferta daquela mulher. Aquela instituição, o templo onde ela estava, era dirigida exatamente por aqueles religiosos que entraram em embate com Jesus em vários momentos, que Jesus chamou de raça de víboras, de hipócritas. Porque a atitude daquela mulher estava para além daquela instituição. Era um ato de adoração. A generosidade possui um valor eterno. Como mordomos do Senhor, nos foi dado o privilégio de fazer com que os bens que Deus nos deu floresçam muito além do tempo em que nós estamos aqui. Você já parou para pensar que esse espaço que a gente se reúne foi construído na década de 70? Boa parte das pessoas que contribuiu para que tudo isso aqui tivesse de pé nem está mais vivo, nem estão mais vivos. Agora, você já parou para pensar quantas pessoas foram alcançadas por Cristo aqui? Quantos casamentos foram formados? Quantas vidas foram restauradas? Olha que privilégio que Deus nos dá. Quando investimos dinheiro no que é perecível, nós ficamos preocupados em ficar mantendo o tempo todo o que nós temos. Por isso, ofertar na causa de Deus deve ser visto como um privilégio. Porque quando investimos na causa de Deus, isso nos alivia e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. E é interessante que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele faz um outro alerta. Que se você não consegue lidar de forma saudável e bíblica com dinheiro, você também não será capaz de lidar com as riquezas espirituais. Lucas 16:11 diz assim: portanto, se vocês não foram fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? A nossa maturidade espiritual, ela tem desdobramentos práticos em todas as áreas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipe, diz que as nossas necessidades são supridas na medida que nós ofertamos. Quando não somos generosos,
É como se, de forma prática, nós chamássemos Deus de mentiroso. Isso revela uma falta de confiança, um problema espiritual. Mas quando nós entendemos como um ato de adoração, o Senhor ele traz para nós princípios bíblicos para isso. Como toda adoração ela é regulada pela palavra de Deus, a oferta acontece do mesmo jeito. O primeiro aspecto é prioridade. É fazer isso não com o que resta. Foi exatamente o que levou ele a censurar aqueles homens ricos e também o que aconteceu lá no início de todas as coisas, com Caim e com Abel. Abel doou exatamente aquilo que Deus prescreveu, ele fez sacrifício. Caim, como agricultor, doou o que era mais confortável para ele. E não ofertou aquilo que Deus queria receber. A verdadeira doação sacrificial é quando nós dispensamos algo para que a obra de Deus avance. Você não precisa possuir uma grande quantia para ser sacrificial. A palavra de Deus diz que cada indivíduo oferta segundo seu coração com alegria, com amor, com gratidão. Isso é maravilhoso. Não é uma manutenção de alguma lei ou tradição. Algumas pessoas entregam 10% de forma rígida e mecânica. Outros dão menos, apenas de uma forma simbólica para aliviar sua consciência, sem fazer nenhuma reflexão real daquele ato. Mas esse não é o caminho de Deus. A nossa atitude deve ser feita a partir de oração, de contemplação espiritual, e perguntando ao Pai o que Ele gostaria que eu e você fizéssemos todas as vezes que ofertamos. A nossa oferta deve demonstrar amor e não lei. O amor e a gratidão a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Essa é a fonte que vai fluir a sua generosidade. Além da prioridade, eu destaco um outro princípio, a regularidade. Não são entregas aleatórias, mas planejadas de maneira regular. Devemos dar regularmente para que a igreja possa satisfazer as necessidades regulares. A doação deve ser feita de forma regular e fiel. Você deve orar, se planejar e executar aquilo que você planejou. Algumas pessoas dizem que já dedicam o seu tempo, o seu talento à igreja, ao invés do seu dinheiro. Se você pensa assim, saiba que você está equivocado. Quando nós entendemos o princípio da entrega total, o Senhor é dono de tudo. Do nosso tempo, do nosso talento e também do nosso tesouro. Por isso a oferta, a bênção, da forma como Deus estabeleceu, ela deve ser também proporcional, além de regular, além da prioridade, além da regularidade, tem a proporcionalidade. Por isso, a ideia do dízimo se torna não uma lei, como na antiga aliança, mas um excelente ponto de partida para que haja equidade na contribuição. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios 8, 12 e 13, ele diz: porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Esse é o princípio da generosidade. A generosidade em resposta à generosidade de Deus. A nossa generosidade em resposta à generosidade de Deus. Assim como Cristo nos deu, nós também temos que nos entregar. A oferta que Deus quer é aquela de joelhos dobrados, em que olhamos para a cruz e depois ofertamos. Quando olhamos e vemos que Deus foi o ofertante primeiro. Ela deve ser com alegria. A ausência de alegria em ofertar é evidência de um problema espiritual mais profundo. Nossa entrega
é muito mais do que dinheiro, é uma oferta completa de vida. O discipulado total vai muito além da nossa entrega financeira a Deus. O Novo Testamento ensina claramente o compromisso total que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Infelizmente, enfatizar demais o dízimo por algumas pessoas mal intencionadas em todo o mundo, sobretudo no nosso país, nos fez perder essa importante verdade da palavra de Deus. Porque nós achamos que quando nós ofertamos, nós estamos fazendo algo para Deus. Mas quando nós ofertamos, é Deus que está fazendo algo em nós primeiro. Ser obediente à palavra de Deus sempre abrirá o caminho para que as bênçãos do Senhor sejam experimentadas por nós. Eu não estou falando de teologia da prosperidade. Não sei quantos estavam aqui no sábado, que teve o workshop, onde o pastor Mark ele fez aquele bolo, onde a base é Deus é dono de todas as coisas, e como Jesus ele inverte a lógica do mundo, que é eu gasto, se sobrar eu guardo, e se sobrar eu dou. E Jesus faz o quê? Eu sou dono de todas as coisas, então primeiro você oferta, depois você guarda para o futuro, e você cria um orçamento saudável com o que restar. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que a oferta bíblica e espiritual é o ato de entregar a si mesmo e tudo que se tem completamente a Deus por meio de um ato voluntário que flui de um coração agradecido. É motivado por uma compreensão sincera de que tudo que eu tenho pertence a Deus e que se tudo que eu tenho pertence a Deus, Ele é a fonte de todas as bênçãos espirituais e materiais. Também é motivada pela gratidão pelo que Deus fez em nós, em Cristo. Ao devolver uma parte dessa bênção a Deus, o crente reconhece que recebeu a bênção de Deus e que está verdadeiramente grato a Ele. Se a gente olhar para a história da igreja, a história do povo de Israel, nós vemos que os maiores momentos de impacto, os grandes avivamentos resultaram em uma grande disposição em ofertar. Por isso, a prática do dízimo de 10% é um bom lugar para começar o serviço financeiro, a adoração a Deus. Mas não é um lugar para se parar, porque o Senhor ele nos quer por completo. Deus quer que cresçamos em todas as áreas da nossa vida cristã, incluindo a generosidade. E quando nós olhamos para Ele com fé, e olhamos para a cruz e vemos Cristo se ofertando a nós, nós entendemos que Ele fará através de nós muito, muito mais além do que aquilo que poderíamos esperar ou imaginar. À luz da dádiva indescritível de Deus, de Jesus Cristo, seu Filho, é difícil imaginar a gente fazendo menos do que se entregando por completo a Ele. Porque Deus deu tudo de si. Deus deu para nos comprar o seu melhor. Portanto, tudo que fazemos é pouco em comparação ao que recebemos. Portanto, se você é crente, essa noite, esse texto deve levar você a refletir se você tem dado o seu melhor para Deus. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo. Da sua agenda, dos seus talentos, dos seus recursos, do cuidado com seus filhos, com sua família. A fé, ela precisa caminhar, ela tem que ter pés. Devemos agir em obediência e ver Deus trabalhar em nossas vidas. E se até aqui você tem sido infiel a Deus em qualquer área da sua vida, não estou falando só financeira, lembre-se, nunca é tarde para começar a fazer a coisa certa. Mas se você está aqui e ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, o que falamos nessa noite é muito mais do que dinheiro. Porque o seu dinheiro não pode comprar o favor de Deus. Você não pode pagar pela salvação. Essa conta foi paga por Jesus Cristo na cruz.
É Deus que te compra. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono de todas as coisas. Então, esse apelo, essa reflexão não seja para você, a não ser que antes disso, você se entregue completamente ao Senhor. O convite é para que, antes de tudo, você se entregue por inteiro a Deus. Porque se você não se entregar por inteiro, mas resolver ofertar nessa noite, pode ter certeza, a sua conta bancária amanhã não vai amanhecer multiplicada. Não por conta disso, pode ser por algum outro motivo. E a partir disso, a partir dessa entrega total, dessa oferta total de vida, você vai poder experimentar a providência de Deus sobre a sua vida. Entender que Ele não é somente dono daquilo que você possui, mas Ele é dono, Ele é o seu dono. O convite é para um relacionamento muito mais profundo com aquele que não somente te criou, mas também te salvou e pagou o preço para isso. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela confronta o nosso egoísmo, a nossa individualidade, e nos quebranta, Senhor Deus, para nos tornarmos pessoas generosas. Porque não há ninguém mais generoso do que o Senhor, que ofertou aquilo que há de melhor, o seu Filho, aquele que não pecou, para morrer por nós, pecadores indignos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que nos foi dada, que custou um preço tão alto, e que o exemplo dessa viúva pobre nos motive, nos encoraje a uma entrega completa ao Senhor todos os dias, com tudo aquilo que temos, mas principalmente com tudo aquilo que nós somos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.